Abra a Bíblia, por gentileza. Salmo 2. Salmo 2. Você que está em casa, o Senhor abençoe você. Qualquer lugar do mundo que você estiver, que o mesmo Deus que está aqui esteja aí, te abençoando, te ensinando, te encorajando, nos alimentando pela sua palavra. Salmo capítulo 2 é um salmo provocante. É um salmo que vale a pena ser lido, relido, diversas vezes na nossa jornada da nossa existência. E vocês verão o porquê, pelo menos um pouco. Notem aí o verso primeiro. Alguns versos eu vou pedir vocês para lê-lo. E a minha temática nesta manhã, irmãos, é trabalhar com vocês sobre uma pergunta: o mundo está fora de controle? Será que o mundo está fora de controle? A gente vai ver nesse verso, neste salmo, algumas respostas sobre esta pergunta. Veja o verso 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. 4, igreja. Vamos de novo 4, vamos juntos? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. 11, igreja. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com temor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Vamos juntos o final? Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Senhor, esta verdade queremos que seja verdade para nós, na nossa vida prática. Queremos nos refugiar em Ti, porque no refúgio em Ti somos bem-aventurados. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de um escritor, irmãos, comentando o livro de Salmos, ele disse que os salmos são como janelas. São como janelas que, ao serem abertas, você consegue enxergar o que há de dentro da casa. Imagina que você está de fora e você olha para uma casa, você não consegue ver o que tem dentro. Quando você abre a janela, você tem acesso ao que está dentro. Usando esta figura, ele quis ensinar para mim e para você que os salmos são assim. Muitas vezes você olha uma coisa por fora e você julga ser ou ter determinadas coisas lá dentro. Mas quando você lê o salmo, você enxerga profundamente dentro. E dentro de quem? Dentro da gente. Dentro da vontade do nosso Criador, do nosso Senhor. Os salmos são assim. Alguém, certa feita, pregando sobre o salmo, ele disse que os salmos são o coração do autor aberto ao povo. E é verdade. Olha para os salmos, principalmente os que Davi escreveu. Você conhece o coração de Davi ao ler o salmo. E ele não tem nenhum momento de hipocrisia. Ele sempre diz a verdade. Senhor, até quando o Senhor vai se ocultar de mim? Ele está dizendo o seguinte: o Senhor está longe de mim. Eu estou tendo a impressão que o Senhor não está nem aí, nem se importando comigo. Ele fala o que o coração sente. Outra hora ele diz: porque estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. Aliás, um bom verso para hoje, né?
Porque estás abatido, ó minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Este é um verso para nós hoje. Pois é, os salmos expõem o coração da gente. Quando você lê o salmo, você lê a sua alma. Você se vê nas palavras do autor. O salmo, o livro, é uma composição de 5 livros. Os salmos têm 5 livros dele. Agora escute algumas informações. Sabemos já que 73 salmos dos 150 foram compostos por Davi. Quase que a metade. É o que a gente pode dizer que é Davi. Agora tem muitos salmos, exemplo, o de hoje, o 2, a gente não sabe quem escreveu, embora os pais da igreja atribuíram a Davi a autoria do salmo. Mas quando a gente não tem certeza, você pode perceber que na sua Bíblia não tem nenhuma menção. Geralmente abaixo do título fica a informação do autor. Na nossa Bíblia não traz essa informação. É como a gente não sabe certamente, precisamente quem escreveu, então eles optam por não colocar. Mas os pais da igreja atribuíram a Davi. O que já sabemos é que 73 salmos ele escreveu. Isso nós já sabemos. 48 salmos são anônimos. Anônimos que a gente não sabe quem escreveu. A gente sabe de alguns salmos que são atribuídos a Moisés, que ele foi o autor. Mas o que eu sei é o seguinte: seja Davi, Moisés, os filhos de Corá, seja quem for, o que eu sei é, todos eles foram homens muito crentes, que Deus amou muito e que abriram o coração para que a gente se identificasse com eles e pudéssemos também abrir o nosso. Isso é uma verdade. Agora algumas curiosidades. Está com a sua Bíblia na mão? Algumas curiosidades. O Salmo 2 tem uma relação com o 1. Olhem comigo o texto sagrado. Está com a Bíblia na mão? Olha aí. Vejam vocês o primeiro verso do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o verso 1. Agora notem vocês o último verso do Salmo 2. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O Salmo 1 começa com uma bem-aventurança. O Salmo 2 termina com a bem-aventurança. Mais uma curiosidade, escute aí. Dentro do Salmo 1, o homem piedoso medita na lei de Deus. Você pode ver o Salmo 1, o verso 3 diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O verso 2 diz, e na sua lei medita dia e noite. Agora o que é interessante é, no Salmo 1, o crente medita na palavra. No Salmo 2, os ímpios tramam, isto é, meditam em como destronar Deus. Olha que interessante. No Salmo 1 é um contraste entre o justo e o ímpio, mas no Salmo 2, Salmo 2, é um contraste entre a rebelião dos reis da terra contra o rei celestial, o único verdadeiro Deus. O que é interessante, irmãos, é que este Salmo 2, ele é o salmo mais citado no Novo Testamento. O Novo Testamento, ao citar o Antigo, cita com relação ao livro dos Salmos, o Salmo 2, disparadamente. É um belo salmo, é um belo salmo. Agora eu queria dizer para vocês, a guisa de introdução, prestem atenção para a gente chegar onde eu quero expor para vocês. Um escritor, Robert Bauman, ele diz assim: Deus está no céu, ponto. Está tudo certo com o mundo, ponto. Ele escreveu um livro e citou essa frase, ele foi muito debatido. Vou repetir só para você pegar. Deus está no céu, ponto. Aí ele vai dizer mais: está tudo bem com o seu mundo, ponto. E por causa dessa segunda afirmação dele, ele recebeu muitas críticas em seu livro, e a razão é o seguinte: que Deus está no céu é verdade, mas que está tudo bem na terra, não está não.
Desde que Adão e Eva desobedeceram, a coisa não está tudo bem. Ainda não, vai ficar. Na volta de Cristo, estaremos bem para toda a eternidade, louvado seja Deus. Mas ainda não. Não aconteceu a volta de Cristo. O que é interessante, irmãos, é que o ser humano parece que há em nós uma propensão, uma disposição à guerra. Curiosamente, os primeiros registros de guerra no mundo aconteceram 3.000 anos antes de Cristo, na Babilônia. Os primeiros registros que relataram que uma guerra aconteceu entre um povo, aconteceu há 3.000 anos antes de Jesus. Bom, tem 2.000 anos que Jesus pisou a terra. Nós estamos falando de 3.000 anos antes dele. Então nós estamos falando de há 5.000 anos já se registrava o primeiro episódio de guerra entre nações na raça humana. Bom, parece então que faz bem sentido que o ser humano gosta bastante de guerrear, né? Até chegar agora, no século passado, 1912, 1914, explodindo a Primeira Guerra Mundial, onde os homens construíram armas e usaram a arma para matar o homem. Deus deu inteligência ao homem para construir a arma, e ele constrói a arma para matar um outro humano igual a ele, tão humano quanto. Aí talvez você poderia dizer: pastor, com a Primeira Guerra Mundial a gente aprendeu, afinal de contas foram 20 milhões de pessoas que morreram, a gente aprendeu. Aí loucamente parece que a gente não aprendeu muito, que lá em 1940, 45, um chanceler louco lá na Alemanha, Adolf Hitler, resolve provocar um contexto de guerra, e a turma vai atrás dele, e morrem 60 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, sendo 10% só judeus, 6 milhões de judeus. Aí você pensa: pastor, nós aprendemos com a Segunda Guerra Mundial. Aí vem o pior, na década de 80, que alcança aqui a maioria de nós. Na década de 80 a gente estava lá. Um escritor disse que havia um arsenal no mundo de bombas para explodir o planeta 48 vezes. Irmãos, tenta imaginar um negócio desse. Ele disse que se o mundo entrasse numa terceira guerra mundial, havia tanta bomba que era possível explodir o planeta Terra 48 vezes. Então eu tenho que concluir uma verdade: o ser humano gosta bem de guerra, e guerra contra ele mesmo. Não é à toa que você lê Efésios capítulo 6, que Paulo vai dizer que a nossa guerra não é contra gente. A nossa guerra não é contra homens, a nossa guerra é muito maior. Se fosse contra homens, era fichinha. Não estou aqui provocando nenhum intento de guerra, eu estou dizendo que a nossa guerra é muito maior. Por que é maior? Porque a gente não poderia vencer, está entendendo? Aí vem Cristo e assume o papel de general desse exército, desse comandante, vence o diabo, vence a morte, que é o nosso último inimigo, vence e entrega para nós um título de mais do que vencedores. Mas a despeito do que Cristo fez, a gente gosta bastante de guerra. Aí eu não vou nem citar como é que você vê agora, atualmente, a Rússia, a Ucrânia, um negócio que parece que não tem fim, né? Você assiste televisão e a cada dia uma notícia nova, parece que eles vão acabar. Gente, não para. É cada dia um negócio novo, uma tragédia nova, e meu Deus, isso eu estou falando de lá, mas a verdade é que existe guerra no coração da gente, né? A gente não está em paz, irmãos. Família muitas vezes dividida, igreja muitas vezes dividida. Hoje há uma pesquisa que é triste falando de igreja, principalmente em igrejas tradicionais. A pesquisa dói, a pesquisa diz que as igrejas tradicionais estão plantando mais igrejas fruto de divisão. Você está entendendo o que eu estou falando? Divide, não concordei, aí esse grupo sai e abre outra. E esse cenário tem sido repetido. Nós éramos para ser conhecidos, irmãos, como o povo mais unido da face da terra, porque diz Paulo que nós estamos em um só Espírito, o Espírito de Deus. O óleo que desce sobre mim, desce sobre você, é o mesmo.
A unção que recebo, recebe você. A obra de Cristo por mim é a obra de Cristo por você. Isso deveria nos unir, mas muitas vezes tem causado muita contenda e divisão, e por coisas toscas. Se você olhar para a vida conjugal, vida familiar, a gente costuma brigar por cada coisa, né, irmão? Você já pararam para pensar? Às vezes, quando você estiver com cabeça boa, em paz, você vai ver que você briga por uma escova de dente. Você briga porque o sujeito apertou a pasta, ele não enrolou direitinho o final dela. Ou acabou, não jogou no lixo, não acabou. É coisas assim, tão banais, que às vezes a gente briga. E pelo que é essencial, a gente está muitas vezes fechando os olhos. O autor disse, Deus está no céu. Está tudo em paz na terra. Bom, não está em paz na terra as coisas, não estão. Mas uma verdade eu queria dizer à luz desse texto. O Deus que está no trono, Ele vê o que acontece na terra, Ele acompanha, Ele dita, Ele rege, Ele coordena todas essas coisas. Mesmo que olhamos e o que vemos é um caos aparente, eu queria encorajar você a crer que este Deus está governando toda a história. Vamos olhar comigo o Salmo? Vamos olhar comigo o Salmo primeiro. Eu vejo no verso 1 ao verso 3, que os reis, olha aqui para o meu dedo, os reis da terra, estão contra o rei. Conseguiram entender a figura? Os reis da terra, gente, humano, pecador, como você e eu, estão contra o rei. Olha o verso 1 ao verso 3. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Olha o 2. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Irmãos, notem o texto. Sabe o que os reis da terra estão dizendo? Senhor, nós estamos querendo destroná-lo. Nós queremos tirar o Senhor do trono. Nós não queremos alguém sobre nós. Nós somos rei de nós mesmos. Olha o que o texto está dizendo. Rompamos os nossos laços. Nós queremos, Senhor, que o Senhor desate as nossas algemas. Tudo aquilo que nos prende a Ti, que o Senhor desfaça. A gente não quer nenhuma conexão, nenhuma ligação com o Rei Celestial. Os reis da terra se levantando contra o rei e dizendo: rompe os laços. Nós não queremos tato, nós não queremos ligação com o Senhor. Irmãos, ainda bem que Deus não faz isso com a gente, porque a pior tragédia que Deus poderia fazer conosco é romper os laços dele com a gente. A pior tragédia. Você percebe o que um ser humano é capaz, né? De pedir uma coisa tão louca e absurda dessa. Senhor, nós não queremos o Senhor sobre nós. Nós não queremos relacionamento contigo. Rompamos os laços. Nós não queremos um rei sobre nós. Nós queremos liberdade. E aí tem uma pauta, né? Quando você olha para a nossa nação, o que muitas pessoas confundem? Não, a gente quer um país livre. A gente quer liberdade. Irmãos, liberdade sem regra é inferno. Liberdade sem princípios, escutem-me, liberdade sem princípios é você entrar pelo inferno nas rédeas de Satanás. É o que o povo está querendo. A liberdade que eles querem não é uma liberdade dentro de obediência, é uma liberdade onde eu faço o que quero, quando quero, da forma que quero, e não tenho que prestar contas a ninguém. Isso não é liberdade, isso é libertinagem, isto é loucura. Para ilustrar, na tentativa de ficar claro para você, é como motorista. Se você tem a carteira de habilitação, você é livre para andar no Brasil todo, desde que cumpra as regras. A placa falou 80 por hora. Eu sou livre para andar, desde que eu obedeça os 80 por hora. A placa diz 80 por hora. Eu quero andar 120.
Aí eu já não sou livre para andar mais. O policial, você vai ser multado. Você só é livre dentro da obediência aos princípios. Então, quando a gente pensa em liberdade na Bíblia, você tem que entender que nós somos livres, mas não para fazer o que queremos. Deus nos livrou para a gente conseguir dizer não à nossa vontade. Essa é a maior liberdade que a gente tem. Você consegue compreender? O livre, ele consegue olhar para a vontade dele. Eu estou com a vontade de fumar um cigarro, mas porque Cristo me libertou, eu tenho condições de dizer não. Eu estou com a vontade de beber uma bebida alcoólica, mas porque Cristo me libertou, eu consigo dizer não. Agora, quem não está liberto por Cristo, ele não consegue dizer não. Ele não consegue. Ele olha para aquela vontade e a única opção que ele tem é obedecer à vontade. Eu estou com a vontade de fumar um cigarro, de utilizar uma droga, eu estou com uma vontade. Se ele não estiver em Cristo, ele tem que cumprir a vontade. Ele é escravo do seu próprio pecado e das suas próprias mazelas. Pois é. Sabe o que os reis da terra estão fazendo? Senhor, nós não queremos um rei sobre nós. Rompamos os laços. Rompamos. Nós não queremos obedecer a ninguém. A gente quer fazer o que quer. Mas agora vem o filé mignon. Escute agora o que vai acontecer. O que Deus faz? A partir do verso 4. O verso 4 diz: ri-se. Gente, é poucas vezes na Bíblia que a Bíblia fala do Deus rindo. Poucas vezes. Aliás, você poderia contar em uma mão, seria suficiente para falar quantas vezes aparece Deus rindo na Bíblia. Aqui é uma delas. Os reis da terra se levantam contra o rei. Resultado em Deus: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. A segunda verdade é esta: o rei ri dos reis. A primeira era os reis zombando do rei. Mas a segunda verdade é que o rei ri dos reis. Ri daqueles que querem romper os laços. Ri daqueles que se acham deuses de si mesmos. Ri. O que é interessante, irmãos, eu acho que eu já contei essa história aqui. Depois de um tempo, o pastor na mesma igreja, além de ficar velho, ele fica repetitivo. Lembra da história de Voltaire? Voltaire morreu em 1778. Antes da sua morte, ele disse o seguinte: dentro de pouco tempo, não haverá Bíblia no mundo mais. Por causa da evolução da ciência, da tecnologia, ele achou que quanto mais a ciência e a tecnologia avançassem, as Bíblias sumiriam da face da terra. Ele disse: dentro de pouco tempo, não haverá Bíblia em nenhuma prateleira, em nenhuma casa na raça humana. Ele disse. Ele morreu em 1778. 50 anos depois, olha que interessante. Eu acho que o verso 4 se aplica. 50 anos depois, a sociedade bíblica vai lá onde Voltaire morou, compra a casa dele e ali passa-se agora a produzir e a vender Bíblia. O homem tinha dito: a Bíblia vai sumir da face da terra. Talvez Deus olhou e falou assim: eu estou rindo. 50 anos depois, a sociedade compra a casa dele e faz da casa dele uma produção de Bíblias para o mundo inteiro. Ri-se aquele que está nos céus. Talvez você pode falar: pastor, Deus está sendo irônico, Deus está zombando da gente. Não é com o mesmo intuito da gente, porque a gente ri dos outros debochando. Há pecado em mim, e às vezes eu dou risada, o sujeito leva um tombo, dá uma vontade de rir, né? É só você. Se a minha esposa viu alguém cair, gente, tem que segurar. Gosta. A gente gosta. Às vezes a gente ri do outro, é com o intuito assim, sabe, de sobressair sobre o outro. Deus ri, é porque Deus olha assim: quem é você? Quem você pensa que é? Você é como erva, que um dia nasce, no outro dia morre. Você, se eu tirar de você a respiração, você nunca mais é o mesmo. Aliás, dizem que nosso cérebro, alguns segundos sem oxigênio, nunca mais a gente é o mesmo.
no cérebro da gente. Aí Deus olha e fala assim: vocês estão querendo romper os laços comigo? Pois é, se eu romper os laços com vocês, vocês estão perdidos, eu tenho que rir disso, vocês não sabem o que estão pedindo. Pois é, ri-se aquele que habita nos céus. 50 anos depois, a Sociedade Bíblica comprou. O que é interessante é que 206 anos depois de Voltaire, o presidente dos Estados Unidos, agora, em 1983, declarou um ano como o ano da Bíblia. O sujeito lá atrás diz: não vai haver Bíblia mais. Agora, nos Estados Unidos, já tem um ano da Bíblia. Ó, pra você ver. Ri-se aquele que habita nos céus. O rei dos reis. Mas eu queria terminar a minha palavra dizendo para você o seguinte: por que o rei ri dos reis? Porque Deus tem uma calma e tem segurança diante da nossa rebelião. Deus sabe que rebelião na gente é desde quando a gente foi formado. Deus sabe disso. E de onde começa essa rebelião? Bom, começa lá nos seres celestiais, quando o diabo resolve se rebelar contra Deus. Na raça humana, começa em Gênesis 2, 3, quando Adão e Eva, fruto da rebelião angelical, obedecem ao anjo rebelde, à vontade do anjo rebelde, e o pecado entra na raça humana. Então Deus sabe que a rebelião está embutida em nós. Mas por que Deus não se desespera? Porque o problema está resolvido. Por meio de quem que o problema está resolvido? Verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Duas verdades Deus está falando a respeito de Jesus. A primeira verdade, até o diabo admitiu: tu és meu filho. Se você perceber, o filho aqui está com F maiúsculo. Toda vez que a Bíblia fala de Jesus Cristo como filho, F maiúsculo, está dizendo que ele é tão poderoso quanto Deus, ele é tão Deus quanto Deus é. Ok? Duas verdades. A primeira é essa: Jesus é meu filho. A segunda verdade: eu hoje te gerei. O gerar não é, por exemplo, como a Samara que gerou as meninas, não é como, por exemplo, a Marissa que gerou Benício e está gerando. Não é, porque as mulheres, elas geram uma criança e depois não gera aquela criança mais, ok? Gerou, nasceu, acabou. Ela pode gerar outro, mas não a mesma. Agora, quando Deus está falando, eu hoje te gerei, a língua original é: você, Jesus, é eternamente gerado por mim, é eternamente procedente de mim, é eternamente, de tal modo que, antes de Jesus nascer, no ventre de Maria, se encarnar, Jesus já era gerado eternamente desde a eternidade. Então escute-me, eterno não é só Deus, Jesus é eterno. Desde quanto Deus existe, que é desde sempre, como é que é? Desde quando Deus existe, que é Deus de sempre, Jesus também existe desde sempre. Ele é tão eterno quanto Deus é eterno. Nunca houve um tempo em que Jesus não existisse. Consegue compreender? E aí é uma verdade teológica, que ela é profunda, e quem defendeu essa verdade foi Orígenes, lá no século II. Ele disse que o Pai é eterno, o Filho é eternamente gerado pelo Pai, e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. É uma figura que dá muita discussão, mas é uma boa afirmação. No seminário a gente discute sobre ela. Pois é, Deus tem um plano, e qual que é o plano para a rebelião do homem? É o seu filho, é eternamente gerado. Por isso que Deus não fica apavorado. Ele está vendo os reis se levantar. Talvez a gente poderia falar mais atual hoje, né? Os partidos se levantarem, alguns se acharem Deus na terra. Não, rompamos os laços, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos. Deus olha, eu estou rindo, porque a rebeldia de vocês me causa risada. A rebeldia de vocês, eu resolvi o problema, e o problema foi resolvido na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré. Agora termina o texto, vamos para o último. O rei, depois de rir, nos convoca ao arrependimento. Eu acho isso fantástico, porque Deus poderia só rir e ficar na boa, né? Mas ele ri e fala assim: não, eu quero vocês perto de mim, eu quero vocês mais próximos. Olha o verso 10 e 12. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor.
alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. O rei chama ao arrependimento primeiramente. No verso 10 ele diz assim: sede prudentes. Ele vai chamar o coração. No verso 11 ele vai dizer: adorem o Senhor. Ele vai chamar a vontade. No verso 12, beijem o filho. A figura de beijar o filho não é literal, beijar Cristo. Não dá para a gente beijá-lo, não dá. A figura é de intimidade, isto é, se relacione com ele tão perto, tão intimamente, que a ira dele você não vai conhecer. O apelo é: se arrependam, porque dentro em pouco tempo a ira dele vai se inflamar. Então beijem, cheguem, sejam íntimos dele, para que vocês não desfrutem da ira divina. Beijai o filho. Aí qual a consequência disso? Aí ele vai dizer e vai terminar o salmo, como o salmo primeiro começa: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Irmãos, os reis da terra se levantam contra o rei e diz: rompamos os laços, nós não queremos rei sobre nós. Mas o rei ri dos reis e diz: quem que vocês estão pensando que vocês são? Mas por último, o rei celestial, ele termina o salmo dizendo o seguinte: olha, arrependam-se, sabe? Vocês precisam de mim, não há vida fora de mim. Vocês precisam de mim em todas as coisas, em todas as áreas, em todos os momentos, mais do que vocês imaginem. Então arrependam-se, beijem o filho, se relacionem com o filho, porque quem conhece o filho, conhece o pai. O Senhor Jesus vai dizer lá em João: quem vê a mim, vê o pai. Eu e o pai somos um. Então o pai está falando o seguinte: servem a Cristo, andem com Cristo, amem a Cristo, porque se você servi-lo, andar com Ele, viver para Ele, vocês estão comigo. Beijai o filho. O resultado? Bem-aventurado todos os que neles se refugiam. Irmãos, o mundo está fora de controle? Não está. Não está fora de controle. Está fora do meu controle. Isso é verdade. Do seu também. É a razão que a gente fica ansioso. A gente não controla nada. Mas eu queria te dizer: o nosso Deus controla. Ele reina. E Ele nos convoca ao arrependimento dizendo o seguinte: não rompe o laço comigo não, continue comigo. Beije o meu filho, porque quem conhece o meu filho me conhece. Quem conhece a Jesus, conhece o Pai. O universo está no controle, não meu e não seu, louvado seja Deus, mas está do nosso Senhor. É suficiente para nós. Ele governando é suficiente para mim e para você. Vamos ficar em pé?